Foi aprovado ainda em março medidas provisórias que instituem o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus, que será aplicada e já está sendo aplicada a empregados, seletistas, aprendizes e trabalhadores de jornada parcial. Convidamos o presidente da OAB, a subseção Januária, Marcelo Gonzaga, para falar sobre estas medidas. Foi promulgado pelo governo federal diversas medidas provisórias. E eu gostaria de dar um destaque na medida provisória 936. Por quê? Porque ela visa a preservação, ela visa a manutenção dos empregos e da renda. A gente tem que analisar todas as questões de forma conjunta. Não tem como separarmos aqui saúde da economia. Até porque quando nós direcionamos nosso olhar para a economia, nós devemos enxergar a população. Nós devemos enxergar o cidadão, seja ele empregador ou empregado. Então, com relação a isso, a primeira questão é importante, me permita voltar um pouco à medida provisória 927, porque cabe principalmente às empresas, e digo empresas porque é ela que vai preservar também o emprego, a manutenção do emprego dos empregados, ela lançar mão de medidas de organização, antes até da aplicação das próprias medidas provisórias. É importante ela, através do seu contador, através do seu advogado de confiança, ela analisar minuciosamente todas as medidas provisórias, são diversas. São 927, 928, 932, 936, 944, 945, enfim, dentre outras, né? Então, é importante ter conhecimento dessas medidas provisórias para saber o que adequa à sua empresa. Posteriormente, muito importante fazer uma ordem cronológica de trabalho. É importante para o empregador, primeiramente, lançar mão daquelas medidas que às vezes não vai ter nenhum custo para a sua empresa, depois as de baixo custo e assim por diante. Por exemplo, aquelas empresas que podem realizar e deslocar seus trabalhos para o trabalho remoto, para o teletrabalho, que utilize dessa ferramenta para continuar o exercício de sua atividade laboral. A medida provisória 927 também permitiu o diferimento do pagamento do FGTS, ou seja, desde lá de março, o empregador ele pode deixar para recolher o FGTS de março, de abril e de maio a partir de julho, e isso dividido ainda em 6 parcelas. Né? Ele pode também lançar mão de um banco de horas, ele pode também fazer adiantamento de feriados. Então são medidas que vão ajustar o lado econômico da empresa e possibilitar que o empregador continue o seu exercício laboral e possibilitar que ele continue com seu quadro de empregados e diminuir sua despesa. Mas especificamente com relação à medida provisória 936, que ela traz mecanismos que possibilitam a manutenção e a preservação do emprego e renda, ela traz 3 questões que muitos empregadores já têm ciência e já estão utilizando, que é a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho e a redução, consequentemente, do salário. Sobre a suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória estabeleceu que pode ser suspenso em até 60 dias, não quer dizer que a empresa tenha que fazer isso. Ela pode suspender, por exemplo, em 30 dias. E nessa suspensão do contrato de trabalho, existem algumas regras básicas. Por exemplo, aquelas empresas que têm um rendimento superior a R$ 4.800.000, elas irão arcar com 30% do salário daqueles empregados e terá a contrapartida do governo em 70%. Aquelas empresas que têm um rendimento inferior ou igual a R$ 4.800.000, elas podem fazer a suspensão do contrato de trabalho e o governo irá arcar com 100%. É muito importante a empresa também ter ciência de que se ela enquadra nessas modalidades de suspensão. Muitas vezes os decretos municipais ainda não permitiram que ela retorne à sua atividade, né, pelas restrições impostas pelos decretos municipais. Então é uma medida importante que a empresa pode adotar. A outra questão, especialmente para aquelas empresas que já estão em período de flexibilização, que já podem voltar a exercer sua atividade laboral, é a redução da jornada.
e, consequentemente, a redução da jornada, existe a redução do salário. E aí existe também algumas regrinhas básicas que a própria medida provisória já trouxe. Essa jornada e o salário pode ser reduzido em 25%, em 50% e 70%. E aí existem alguns critérios. Por exemplo, aquele trabalhador que ganha até R$ 3.135 e aqueles hipersuficientes, que ganham acima de R$ 12.202, e desde que esse hipersuficiente tenha curso superior, isso pode ser através de um contrato individual de trabalho, né? Um contrato individual celebrado ali entre empregador e empregado. Então, estabelece a forma, qual o critério utilizado, né? Se vai ser 25%, 50% ou 70%, elabora esse contrato, em até 10 dias envia esse acordo para o Ministério da Economia e aí em até 30 dias terá esse respaldo da contrapartida do governo. E como será isso? Vamos exemplificar, tentar uma clareza aqui na compreensão para todos vocês. Vamos supor que uma empresa reduziu sua jornada pela metade. E aí fez um acordo entre empregador e empregado de 50% de redução. E esse empregado, então, um exemplo, ele ganha R$ 2.000. O que vai acontecer? Cabe ao empregador calcular o valor da hora trabalhada do empregado e desse valor multiplicar pelas horas que ele irá trabalhar, que será os 50%. E isso vai ser a cota parte do empregador. Com relação à contrapartida do governo, isso vai ser calculado em cima dos critérios do seguro-desemprego. E aí tem uma variável de valores que o seguro-desemprego paga, que é de R$ 1.045 a R$ 1.813. E aí o que acontece? Da contrapartida do governo, o governo irá calcular a porcentagem daquela redução em cima do que o empregado faria justo se ele fosse receber o seguro-desemprego. E aí junta essas duas verbas, a cota parte do empregador e a cota parte do governo, que é o auxílio, e aí esse empregado irá receber salário. Então, são medidas que podem ser adotadas, lógico que tem um critério, tem algumas alterações também com relação à necessidade de um acordo coletivo, não só individual, e esse acordo coletivo seria quem tivesse dentro da faixa que eu acabei de citar, do R$ 1.135 e os 12.200, então, dentro dessa faixa, se não for um acordo de 25%, se for acima de 50% ou 70%, terá que ser através de um acordo coletivo de trabalho, e aí o empregador vai ter que procurar o sindicato de classe desse empregado para homologar esse acordo. Mas, acima de tudo, é um momento também conturbado que a gente preocupa muito com a segurança jurídica de todos, né? Então, é muito importante para todos, para empregador, para empregado, adotarem um bom senso, equilíbrio e muita união, né? Temos que ter muita transparência. Não faz sentido nenhum uma empresa lançar a mão desses benefícios, reduzir a carga horária de um trabalhador e, ao mesmo tempo, fazer um contrato temporário com determinada pessoa para exercer aquela função daquele trabalhador. Isso pode dar problemas futuros. É uma preocupação muito grande da OAB, posteriormente a esse período de pandemia, ter na justiça diversos processos questionando a aplicação, a legalidade dessas medidas provisórias. É um momento de muito bom senso, um momento de equilíbrio, um momento de união de todos nós para juntos superarmos o inimigo comum.